que a gente vê constantemente. Tenho contra ti, está lá em Apocalipse 2:20, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. E olha o que tem aparecido de profetizas aí. Ensinar a enganar meus servos, para que se prostituam e comam sacrifícios da idolatria. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Essa doutrina, sabe como que era? Era a doutrina daqueles pregadores e pastores e líderes e falsos apóstolos que ensinavam as profundezas de Satanás, as profundidades de Satanás. O que significa isso? É aprender, eles chamam de batalha espiritual, é aprender como é que o diabo age. Olha, o diabo ele age assim, o diabo não gosta dessa cor, o diabo não age numa igreja quando tem alguém de perna cruzada, o diabo, sabe, eles conhecem os detalhes de Satanás, as profundidades de Satanás. Em vez de pregar Jesus, eles vão nas igrejas para pregar como é que o Satanás funciona, como que ele trabalha. Eu vi isso esses dias, eu fiquei assim pensando, poxa, quanto tempo perdido desse povo, porque havia um pregador ensinando os detalhes de Satanás. E é interessante que sempre segue o mesmo padrão, né? O cara diz que era satanista e que fez um pacto com o diabo, ou foi o pai dele que fez, ou foi o avô dele que fez, e ele estava envolvido com Satanás, atolado com Satanás, e lá ele foi iniciado, daí ele aprendeu um monte de coisa lá, de ocultismo, de esoterismo, e daí agora ele sofreu um acidente, e daí ele teve uma EQM, e daí ele teve uma visão de Deus, daí clamou ao Senhor, daí agora vem para a igreja para ensinar o quê? Não a Bíblia. Ensinar como é que Satanás trabalha. E o povo de Deus é um povo muito, coração muito simples. E eles dão holofotes para estes que pregam esse tipo de doutrina. É interessante. Olha, chegou num ponto que se o indivíduo nascer em lar evangélico, vamos supor aí, vamos pegar a Fernanda como exemplo, nasceu na igreja, vai na escola dominical, né? Canta, estuda a Bíblia, louva a Deus, adora a Deus, namora direitinho, tem o pai e a mãe na igreja, tudo certinho, você não serve. Deus não vai te chamar. Por quê? Porque ele chama o indivíduo que é satanista, que foi lá no inferno, que aprendeu com o diabo. Ele chama a mulher que é prostituta, que se atolou, que ficou lá na sarjeta. Ele chama o drogado, aquele cara que se drogava, que injetava na veia. Os irmãos já perceberam isso? Eu não estou querendo dizer que Deus não chama pessoas que se atolaram no pecado. Mas a pessoa que é chamada por Deus, ela tem vergonha de um passado sujo. E ela não vai nos púlpitos para ficar 2 horas falando quanta sujeira ela fez, para depois no finalzinho dizer, mas daí eu aceitei Jesus. Amém. Ela não coloca holofotes no diabo, ela não coloca holofotes nas trevas, ela não fica ensinando as profundezas de Satanás, ela não fica ensinando quão suja e corrupta e ladra e bandida ela era. Paulo, ele foi um cara que perseguia a igreja, que dava o seu voto para a morte de cristãos, mas quando ele abria a boca, ele falava de Jesus.
Quando ele abria a boca, ele falava da justificação pela fé. Quando abria a boca, ele falava da regeneração. Quando ele abria a boca, ele falava do novo nascimento. Quando ele abria a boca, ele falava da graça de Deus. Quando ele abria a boca, ele falava da grandeza do Senhor.